Pai solteiro negro compra gêmeas de 6 anos vendidas pela madrasta sem saber que elas se tornariam o seu milagre diário. $200 pelas duas. Elas sabem cozinhar, limpar e não incomodam ninguém. Eu as criei bem. A voz da mulher ecoou, pelo velho celeiro convertido em um leilão improvisado, enquanto ela arrastava duas meninas gêmeas de 6 anos para o centro do palco improvisado. Ecoou pelo velho celeiro, convertido em um leilão improvisado, enquanto arrastava duas meninas, gêmeas de 6 anos para o centro do palco improvisado. Jamal Brooks, um homem negro de 35 anos, com ombros largos e mãos calejadas de carpinteiro, permaneceu nas sombras ao fundo. Seu filho Rowan, parcialmente cego e surdo, segurava sua mão com confiança silenciosa, alheio ao horror que se desenrolava ao seu redor. Jamal não deveria estar ali. Estivesse ali. Ele só tinha vindo entregar um radiador avariado para vender como sucata. Agora o estômago revirava-se, enquanto observava as pessoas a leiloar crianças como se fossem gado. As gêmeas não se mexeram com os gritos. Esse era o pior sinal. Elas estavam habituadas. A mais alta mantinha-se desafiadora apesar do tremor. A outra agarrava-se à manga da irmã, o lábio inferior a tremer como uma folha ao vento. 150. Elas trabalham. Elas conhecem o medo e já não choram. Isso vale alguma coisa. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado por uma voz que Jamal reconheceu como a sua. $78,3. Todas as cabeças no celeiro se viraram para ele. A mulher no palco estreitou os olhos. É tudo o que tenho. Jamal deu um passo à frente, mantendo Rowan protegida atrás dele. Quer que elas vão para alguém que não vai usá-las? Alguém que vai alimentá-las e deixá-las dormir dentro de casa? Então é tudo o que posso oferecer. Um silêncio espesso e incrédulo encheu a sala. A madrasta zombou. $78,3 por duas bocas para alimentar. Não vou comprar ou usá-los. Alguém que os alimente e os deixe dormir dentro de casa? Então é tudo o que posso oferecer. Um silêncio espesso e incrédulo encheu a sala. A madrasta zombou. $78 por duas bocas para alimentar? Não estou a comprar bocas. Jamal respondeu com voz baixa, mas firme. Estou a oferecer-lhes um lar. Ele deu um passo à frente e tirou a sua carteira de couro gasta. As moedas tilintaram mais alto do que deveriam. Eu pago o resto. Eu pago o resto. Uma voz feminina, suave, mas autoritária, soou das sombras além da multidão. No topo da velha escada estava uma mulher com um casaco comprido, o rosto parcialmente escondido por um chapéu de abas largas. A sua mão enluvada segurava um envelope fino que ela passou para o homem que conduzia o leilão. Ninguém a reconheceu e ninguém se atreveu a perguntar. Os olhos da madrasta brilharam de ganância. Jamal olhou para a mulher misteriosa, mas ela já estava a afastar-se, as botas a bater no chão de madeira do celeiro. Ele virou-se para os gêmeos. Conseguem andar? O que está a segurar a irmã acenou com a cabeça. Jamal abaixou-se. Sou Jamal. Esta é Rowan. Estão a salvo agora. Entenderam? As meninas não responderam. Não responderam. Mas a maneira como desceram da plataforma, com as mãos firmemente entrelaçadas como se fossem cordas salva-vidas, foi resposta suficiente. Na carrinha enferrujada, sob um céu que começava a nevar, Jamal acomodou Rowan no banco da frente e envolveu as gêmeas nos únicos 2 casacos extras que tinha. Nenhuma delas falou, mas a mais nova acabou por adormecer no ombro da irmã. A mais velha olhava pela janela como se ainda estivesse presa naquela plataforma. Como se chamam? Ele perguntou gentilmente. A mais velha hesitou. Aurélia, ela sussurrou. Ela é Lyra. Nomes lindos, disse Jamal. Estão com fome? Elas não responderam. Mas o silêncio foi resposta suficiente. Responderam, mas o silêncio delas foi resposta suficiente. A cabana onde Jamal morava tinha apenas 2 cômodos, um fogão que chiava nas manhãs frias
e uma lareira que raramente tinha mais do que brasas. Ao entrarem, ele acendeu a luz e deixou as meninas verem seu novo mundo. A sala de estar era pequena, surrada, mas limpa. Os livros de Rowan estavam empilhados ordenadamente na velha mesa de centro, etiquetados em braille. Jamal observou Aurélia, examinar o espaço, seus olhos correndo para todos os cantos, avaliando-o como se ela precisasse de se defender. "Podem dormir aqui esta noite", disse ele, apontando para o sofá-cama. "Os cobertores estão limpos. Vou preparar algo quente." Aurélia não se mexeu. Os seus dedos roçaram a borda do sofá, como se ela pudesse desaparecer. Jamal agachou-se ao nível dela. "Não me devem nada", disse ele suavemente. "Agora estão em casa. É tudo o que tem, tudo." Pela primeira vez, algo brilhou em sua expressão. Não era confiança, mas talvez a lembrança de como era se sentir segura. Se histórias de coragem silenciosa, amor inesperado e milagres cotidianos tocam seu coração, considere se inscrever para receber mais dessas inspirações reais. Sua presença significa muito para nós, enquanto construímos esta comunidade de histórias que merecem ser contadas. A manhã chegou lentamente à cabana, penetrando pelas janelas cobertas de gelo. Jamal acordou na velha poltrona reclinável, onde havia adormecido, observando os seus 3 pequenos convidados. No sofá-cama, Aurélia e Lyra dormiam enroladas, juntas como cachorrinhos, a mais nova ainda agarrada à camisa da irmã, mesmo durante o sono. Jamal preparou mingau com um pouco de açúcar mascavo que guardava para ocasiões especiais. Ele arrumou a mesa com 4 tigelas rachadas e 4 colheres diferentes. Depois de tanto tempo, ele usaria todas as cadeiras novamente. "São permanentes?" perguntou Rowan com a voz abafada, surpreendendo Jamal com a clareza da pergunta. "Não sei, amigo. Por enquanto estão conosco", perguntou Rowan, com a sua voz abafada, surpreendendo Jamal com a clareza da pergunta. "Não sei, amigo. Por enquanto estão conosco", ele respondeu, sem saber o que o futuro lhes reservava. 3 dias depois, enquanto as gêmeas se adaptavam ao ritmo da casa, uma batida firme sacudiu a porta. Jamal abriu e encontrou Mary Ann Wells, a assistente social do condado, com uma expressão severa emoldurada por um coque apertado. "Sr. Brooks, recebemos relatos de que 2 crianças sem documentos estão a viver aqui", anunciou ela, olhando para além dele, para as meninas encolhidas no sofá. "Isso constitui acolhimento familiar não autorizado. Estou a tentar ajudá-los." "Sra. Wells." "Estou a tentar ajudá-la, Sra. Wells." A situação era complicada. Complicada. Os seus olhos percorreram a pequena cabana, observando as rachaduras nas paredes, o fogão antigo, os remendos no telhado. "Você já tem dificuldades com o seu próprio filho. Como espera cuidar de mais 2 crianças especiais?" A palavra especiais saiu como veneno. Rowan, sentindo a tensão, tateou o caminho até encontrar a perna de Jamal. "Você tem 3 semanas para colocar os seus assuntos em ordem ou as meninas serão colocadas no sistema", declarou ela, entregando-lhe uma pilha de formulários. "E francamente, Sr. Brooks, as suas hipóteses são mínimas. Um homem solteiro com rendimentos instáveis a viver nestas condições?" A salvação chegou na manhã seguinte, na forma da Sra. Eleanor Johnson, uma bibliotecária reformada que Jamal conhecera quando reorganizava as prateleiras da biblioteca municipal. Ela apareceu sem avisar, trazendo um cesto de mantimentos e um sorriso determinado que contrastava com os cabelos grisalhos e a postura delicada. "Soube do que aconteceu no celeiro", disse ela depois de entrar, "e que Mary Ann Wells já começou o seu circo burocrático." Jamal piscou surpreso. "Como é que... eu tenho as minhas fontes?" perguntou ele. Eleanor sorriu, tirando o casaco. "E tu precisas de ajuda." Nos dias que se seguiram, Eleanor tornou-se uma presença constante.
Ela ensinou Jamal a navegar pelo sistema burocrático usando os seus 30 anos de contactos no serviço público. Quando descobriram que a madrasta da menina tinha falsificado documentos para receber benefícios do governo, Eleanor sabia exatamente quem contactar para verificar os registros originais. Pessoas como Marianne Wells acham que homens como tu não são capazes, comentou Eleanor uma tarde, enquanto organizavam documentos. Especialmente homens negros solteiros. Ela já decidiu que vais falhar. Jamal acenou com a cabeça. A dura realidade não era novidade para ele. Ela não seria a primeira. Mas será a primeira a engolir esse pensamento quando estivermos terminarmos. Eleanor piscou o olho. Entretanto, algo extraordinário estava a acontecer dentro da pequena cabana. Aurélia, inicialmente tão cautelosa, começou a sentar-se ao lado de Rowan todas as manhãs, guiando-o durante o pequeno almoço com uma paciência além da sua idade. Ela desenvolveu um sistema de toques suaves para comunicar sim e não que Rowan compreendia perfeitamente. Lyra, por sua vez, revelou-se surpreendentemente adaptável, sempre disposta a ajudar Jamal em tarefas domésticas simples. Numa manhã fria, ele encontrou-a na varanda a tentar cortar lenha com um machado 2 vezes maior do que ela. "Ei, isso é perigoso", disse ele, correndo para agarrá-la. "Mas você precisa de ajuda", respondeu ela simplesmente, como se fosse óbvio que ela devia retribuir tudo o que tinha recebido. À noite, quando pensava que todos estavam a dormir, Jamal praticava para a audiência de custódia. Eleanor tinha conseguido antecipar o processo, argumentando que uma resolução rápida seria do interesse do Estado. Mas isso significava que Jamal tinha apenas 2 semanas para se preparar. "Meu nome é Jamal Brooks. Sou carpinteiro, pai solteiro", ensaiou ele em frente ao espelho rachado da casa de banho, tentando parecer mais confiante do que se sentia. O que Jamal não percebeu foi que Aurélia observava em silêncio por uma porta entreaberta, absorvendo cada palavra, cada gesto nervoso, cada momento de dúvida que ele tentava esconder. Na manhã seguinte, ela surpreendeu-o a praticar os toques que usava com Rowan nas suas próprias mãos. "Um toque para sim", explicou ela com seriedade. "2 para não, 3 para não sei." Jamal piscou, confuso. "Para que possas falar melhor com ele. Para lhe mostrar que somos uma família de... verdade." Algo quente subiu pela garganta de Jamal e ele teve que desviar o rosto para esconder a emoção. No dia anterior à audiência, Marianne Wells fez uma visita surpresa. Jamal estava a trabalhar, consertando uma escada no mercado local, e Eleanor tinha levado Rowan ao médico para o check-up de rotina. Os gêmeos estavam sozinhos quando a assistente social bateu à porta. "Onde está o Sr. Brooks?" perguntou ela, entrando sem ser convidada e olhando em volta com desaprovação. "Está a trabalhar?" respondeu Lyra, levantando o queixo. "Ele volta às 5. "E deixou vocês sozinhas?" Marian sorriu como se tivesse encontrado ouro. Interessante. Ela olhou ao redor da casa, tomando notas meticulosamente. Abriu a geladeira, inspecionou os armários, mediu a temperatura do quarto. Aurélia permaneceu imóvel, observando cada movimento dela com olhos atentos. Quando a porta se fechou atrás da assistente social, Lyra começou a chorar. "Estamos perdidas." Mas Aurélia pegou o telefone antigo na parede. "Não estamos", disse calmamente, discando o número que havia memorizado semanas antes. "Temos um plano." Naquela noite, quando Jamal voltou e soube da visita, seu coração afundou. No dia seguinte, ele enfrentaria o tribunal com essa nova acusação de negligência pairando sobre ele. Sentou-se na varanda, com a cabeça entre as mãos, quase cedendo ao desespero. Foi quando percebeu a caminhonete familiar a parar. Eleanor saiu junto com uma jovem negra vestida formalmente, carregando uma pasta. "Jamal, esta é a doutora Maya Collins." Eleanor apresentou-a. "A minha sobrinha,
uma pediatra especializada em trauma infantil e a nossa arma secreta para amanhã. A médica apertou-lhe a mão com firmeza. Ouvi muito sobre o senhor, Sr. Brooks, e sobre estas meninas extraordinárias. O seu sorriso era caloroso, mas determinado. A senhora Wells não sabe o que está para acontecer. Jamal olhou para as 3 mulheres à sua frente. Eleanor, com a sua experiência astuta. Maya, com o seu conhecimento especializado. E Aurélia, pequena, mas firme ao lado delas, segurando a mão da irmã. Naquele momento, ele compreendeu que não estava mais lutando sozinho. Enquanto observava essa equipa improvável reunida na sua varanda desgastada, algo mudou dentro dele. Não era apenas determinação. Era a certeza absoluta de que algumas batalhas, mesmo as mais improváveis, estavam destinadas a ser vencidas, e esta seria uma delas. O tribunal parecia engolir Jamal com o seu teto alto e paredes ornamentadas. Sentado entre Eleanor e Maya, ele manteve as costas retas, apesar do coração acelerado. As crianças esperavam do lado de fora com um assistente nomeado pelo tribunal. Mary Ann Wells entrou com confiança, carregando uma pasta grossa que Jamal sabia que continha o arsenal contra ele. Ela sorriu para o juiz Monroe antes de se sentar. A audiência para determinar a custódia de Aurélia e Lyra Winters está agora aberta, anunciou o juiz. Compreendo que existem circunstâncias invulgares. Com todo o respeito, meritíssimo, interrompeu Mary Ann. As circunstâncias são claras. O Sr. Brooks adquiriu 2 menores sem documentação. Em linguagem simples, ele comprou crianças. Um murmúrio percorreu a audiência. Maya apertou o ombro de Jamal, sinalizando para que ele ficasse calmo. O Sr. Brooks interferiu num leilão ilegal, corrigiu Eleanor, usando seus recursos limitados para resgatá-las de uma situação de abuso. O juiz franziu a testa. Por que não contactou as autoridades imediatamente? Jamal respirou fundo. Eu tentei. Quando mencionei o leilão, eles disseram que, sem provas concretas, poderiam investigar as meninas por serem indocumentadas. Ela já estava traumatizada. Mary Ann abriu a pasta. Nobre, sem dúvida. Mas o Sr. Brooks não está qualificado para cuidar de crianças traumatizadas. É um homem solteiro, com um rendimento instável, que vive em condições precárias e já tem dificuldades com o filho deficiente. Ela tirou fotografias da cabana. Além disso, encontrei as meninas sozinhas durante uma visita surpresa. Durante apenas 20 minutos. Maya interrompeu. Enquanto ele trabalhava nas proximidades com um sistema de monitorização instalado. O sistema? Perguntou o juiz, levantando uma sobrancelha. Um telemóvel configurado para chamadas de vídeo de emergência, explicou. Maya levantando-se. Sou a doutora Collins, pediatra especializada em trauma infantil. As avaliações mostram um progresso notável sob os cuidados do Sr. Brooks. Maya entregou um relatório detalhado. Em apenas 3 semanas, ambos mostraram uma redução nos comportamentos traumáticos. Aurélia desenvolveu um sistema de comunicação para Rowan, o filho do Sr. Brooks. A porta dos fundos abriu silenciosamente. Uma mulher elegante em um terno cinza deslizou para um assento na última fila, o mesmo em que ela se sentara no leilão. Sr. Brooks, continuou o juiz. Compreendo a sua intenção, mas devo considerar o bem-estar a longo prazo. Maya fez um sinal e um assistente. Entrou com equipamento de projeção. Gostaria de apresentar provas audiovisuais. As luzes se apagaram, revelando Aurélia a ensinar Rowan a ler com os dedos e Lyra a ajudar Jamal na cozinha. Gravações feitas pelas próprias meninas, explicou Maya. Sob a minha orientação, elas documentaram a sua adaptação. O ecrã mostrou Aurélia. Antes, tínhamos de ficar caladas. Aqui podemos falar. O Jamal diz que temos uma voz. Lyra apareceu. Nunca tivemos o nosso próprio espaço. Agora temos. Rowan ensinou-nos que a família não tem de ser de sangue.
A juíza tirou os óculos, visivelmente comovida. Eleanor continuou. Descobrimos mais. A madrasta, Karen Winters, tem um extenso cadastro criminal, incluindo o tráfico de pessoas. Ela falsificou documentos e recebeu benefícios do governo enquanto privava as meninas das necessidades básicas. Com a sua permissão, a mulher de terno deu um passo à frente. Sou Olivia Richardson, advogada da Children First Foundation. Estamos a acompanhar o caso desde o leilão, quando complementei o pagamento do Sr. Brooke. Um murmúrio percorreu a sala. Marianne empalideceu. Nossa investigação. Olivia continuou, entregando documentos ao juiz. Revela não apenas abuso, mas um padrão de negligência nos relatórios sob a supervisão da Sra. Wells. 6 reclamações sobre as condições dos gêmeos foram apresentadas sem investigação. Isso é absurdo, protestou Marianne. Eu nunca recebi tais reclamações. Temos os recibos assinados por si, respondeu Olivia calmamente, e provas de subornos recebidos para impedir investigações. A juíza bateu o martelo 3 vezes. Sra. Wells, estas são acusações graves. A gente acompanha até que os representantes do Ministério Público cheguem. Virando-se para Jamal, ela disse: Sr. Brooks, as suas circunstâncias são modestas, mas a sua integridade é evidente. Concedo a custódia temporária dos menores ao Dr. Collins. Jamal cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre os dedos. No corredor, Rowan sentiu a vibração dos passos do pai. Quando Jamal se ajoelhou para abraçar as 3 crianças, Aurélia foi a primeira a perguntar: Podemos ir para casa agora? Sim, respondeu ele com a voz embargada. Todos nós? Olivia observava à distância. Quando Eleanor lhe agradeceu, ela simplesmente disse: O meu trabalho está apenas a começar. Algumas injustiças são específicas, outras são sistêmicas. Este caso expôs ambas. Quando a família saiu, Jamal reparou nos repórteres que se reuniam, abraçando os seus 3 filhos. Sim, agora todos os seus filhos, percebeu que a sua história era maior do que imaginava. Aquele tribunal era apenas o primeiro campo de batalha numa guerra contra um sistema que muitas vezes falha com aqueles que mais precisam de proteção. Os meses que se seguiram à vitória no tribunal transformaram a pequena cabana de Jamal em algo que ele nunca imaginou ser possível. Um verdadeiro lar pulsando com vida. As paredes outrora silenciosas agora ecoavam com risos, discussões apaixonadas e a alegre cacofonia de 3 crianças descobrindo o seu lugar no mundo. Numa manhã ensolarada de domingo, enquanto preparava panquecas na cozinha, Jamal observava os seus filhos pela janela. Rowan, agora mais confiante, participava num elaborado jogo de charadas inventado por Lyra, respondendo através do sistema de batidas que Aurélia tinha aperfeiçoado. O seu filho, outrora tão isolado, estava a florescer na companhia das irmãs que o universo lhe tinha enviado. Parece que ganhou mais do que uma batalha judicial, comentou Eleanor, trazendo legumes frescos da sua horta. Ganhaste uma família inteira. A Fundação Children First, liderada por Olivia, cumpriu a sua promessa. O escândalo em torno de Marianne Wells expôs uma rede de negligência e corrupção que se estendia por todo o Departamento de Serviços Sociais do Condado. 6 funcionários foram demitidos e uma investigação federal estava em andamento. Ainda mais surpreendente foi a transformação da comunidade. Famílias que antes olhavam com desconfiança para o homem negro solteiro com 3 filhos, agora ofereciam caronas, roupas limpas e convites para jantar. A sua história, delicadamente compartilhada por Eleanor, despertou algo adormecido na pequena cidade. Empatia. Numa tarde significativa, Olivia apareceu sem avisar, com um envelope elegante nas mãos. Sr. Brooks, cumprimentou-o formalmente, embora os seus olhos traíssem um calor que estava longe de ser profissional. Tenho uma proposta para si.
A fundação estava a lançar um programa para reformar o sistema de acolhimento familiar, documentando casos como o de Jamal, famílias não tradicionais que prosperavam apesar das barreiras sistêmicas. A sua história tem poder, explicou ela. Imagine quantas crianças poderiam encontrar lares amorosos se pudéssemos quebrar os preconceitos que ainda dominam o sistema. Jamal hesitou. Não sou um ativista, só estou a tentar criar os meus filhos. É exatamente por isso que precisamos de si, respondeu ela. Não está a tentar provar nada. Está simplesmente a viver o que muitos dizem ser impossível. Foi assim que, gradualmente, a pequena cabana se tornou um símbolo na comunidade. Outros pais solteiros, especialmente homens negros, começaram a procurá-lo para pedir conselhos. Assistentes sociais recém-contratados vieram observar como uma família não convencional funcionava tão bem. Enquanto isso, as crianças floresciam. Aurélia, com seu dom natural para cuidar, tornou-se a médica não oficial da turma. Uma professora reconheceu o seu talento e organizou visitas mensais ao hospital local, onde os médicos permitiam que ela observasse procedimentos simples. Lyra, com a sua voz corajosa, fundou o primeiro clube de debate da escola primária. Quando um colega foi intimidar uma professora, reconheceu o seu talento e organizou visitas mensais ao hospital local, onde os médicos permitiam que ela observasse procedimentos simples. Lyra, com a sua voz corajosa, fundou o primeiro clube de debate na escola primária. Quando um colega de turma foi intimidado por causa da sua deficiência, ela organizou uma assembleia inteira para educar sobre inclusão aos 7 anos de idade. Rowan, inspirado pelas suas irmãs, desenvolveu uma paixão pela música. Embora não conseguisse ouvir completamente, ele podia sentir as vibrações dos instrumentos contra o seu peito. Um professor reformado, comovido pela sua determinação, doou um pequeno piano e começou a ensiná-lo a sentir os ritmos através do toque. Numa tarde de conseguia ouvir completamente, ele podia sentir as vibrações dos instrumentos contra o peito. Um professor reformado, comovido com a sua determinação, doou-lhe um pequeno piano e começou a ensinar-lhe a sentir os ritmos através do toque. Numa tarde de outono, Jamal recebeu os documentos oficiais de adoção dos gêmeos. A aprovação tinha chegado meses antes do esperado, com uma nota pessoal do juiz elogiando o ambiente extraordinário que ele tinha criado. Naquela noite, depois de as crianças terem adormecido, Jamal permitiu-se chorar baixinho na varanda. Eram lágrimas diferentes das muitas que tinha derramado desde a morte da sua esposa. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Olivia encontrou-o ali, sem a sua pasta ou roupa formal. Ela vestia jeans simples e trazia 2 canecas de chocolate quente. Noites importantes merecem ser partilhadas, disse ela suavemente. Por que eu? Perguntou Jamal. Jamal finalmente perguntou. Por que é que estava naquele leilão? Como soube onde encontrar aquelas meninas? Eu tinha 7 anos quando fui vendida pela primeira vez. Ela começou, com os olhos fixos na escuridão. Ninguém veio me salvar. A fundação monitora redes de tráfico humano que as autoridades ignoram. Ela continuou. Quando identificamos crianças em risco, precisamos de pessoas como você. Pessoas dispostas a agir quando os outros apenas desviam o olhar. Algo mudou entre eles naquela noite. Uma verdade partilhada que construiu uma ponte entre os seus mundos. Na primavera seguinte, toda a comunidade ajudou Jamal a ampliar a cabana. O pastor doou madeira, o clube de carpintaria ofereceu mão de obra e até mesmo antigos críticos apareceram com ferramentas e sorrisos hesitantes. Durante a pequena cerimônia de inauguração, Eleanor comentou com Olivia. Sabe o que é mais extraordinário? Não são as crianças que são o milagre na vida de Jamal, ele é o milagre na vida delas. E de alguma forma, isso transformou toda a comunidade.
Olivia entregou a Jamal outro envelope contendo documentos oficiais que transformavam a fundação numa organização nacional, com ele nomeado o primeiro diretor de famílias não tradicionais. Algumas pessoas passam a vida à procura do seu propósito, disse ela. Outras simplesmente respondem quando ele bate à sua porta. 3 anos após o leilão, a pequena cabana se tornou um verdadeiro lar, e seu morador solitário, o patriarca de uma família extraordinária. As feridas ainda estavam lá, mas agora eles enfrentavam tudo juntos. O verdadeiro milagre que Jamal percebeu não foi o resgate dramático ou a vitória no tribunal. Foi o amor e a resiliência que transformaram 3 meninas perdidas no coração de sua família.